Olá, no programa de hoje vamos abordar a nova lei de licitações, que trouxe diversas mudanças no processo licitatório a fim de torná-lo mais ágil e eficiente. Conosco está o procurador da Superintendência de Gestão, Compras e Materiais da PGE, André Lopes Carvalho. Muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Quando a gente fala de lei de licitações, o que ela é em si? É uma nova legislação que já está praticamente há um ano, em vigor no país. Exatamente, Kleber. Nós tivemos no dia 1º de abril de 2021 a publicação da nova lei de licitação, que é a lei número 14.133. E essa lei, ela acabou por não revogou imediatamente as legislações que a gente chama de anteriores e já tradicionais, que é a lei 8.666, a 10.520 e a lei do regime diferenciado de contratações. Mas efetivamente, hoje nós temos uma nova lei de licitações, porém também continua em vigência as legislações anteriores. E como é que funciona essa questão da escolha de qual legislação operar a partir de agora? Realmente uma situação muito estranha para aqueles que não conhecem a legislação. Na verdade, o que o legislador pretendeu em fazer foi não revogar imediatamente as legislações antigas, exatamente para dar um prazo de 2 anos para que a administração pública possa se adequar, se preparar, capacitar seus servidores, mudar suas legislações e até mesmo atualizar seus sistemas que trabalham com licitação. Então, durante esse prazo de 2 anos, ela poderá optar por uma ou por outra, jamais as duas combinadas no mesmo procedimento. E o agente em si, como é que vai fazer esse processo de seleção? O que ele deve levar em consideração e qual é o papel dele nessa nova legislação? Kleber, o agente de contratação é uma inovação da nova lei de licitação, tendo em vista que ele que é o agente que tem capacidade para impulsionar o procedimento. Ele que vai conduzir e fazer que o procedimento chegue até o final, saindo da publicação do edital até a sua homologação. É importante destacar, Kleber, que ele substitui a comissão de licitação, que era da lei anterior. E essa comissão era composta por 3 membros, então agora a necessidade é de apenas 1. E a inovação não para por aí, não apenas na designação e nem apenas pela redução do número de membros. É que agora a legislação exige que esse agente de contratação ele seja um servidor efetivo, concursado. E isso para dar um pouco mais de tranquilidade e estabilidade para aquele que exerce uma função tão importante. E ele passaria por uma capacitação também nesse processo? Sem dúvida, uma das exigências da nova lei de licitação é que qualquer agente que trabalhe nesse processo de contratação que tenha uma capacitação. É um requisito essencial. Não é mais possível utilizar servidores que não tenham conhecimento para esse fim. Para que tenha e atinja a sua necessidade, que é a contratação efetiva, é necessário ter servidores capacitados e a lei veio com essa condição. De que forma essa lei trouxe mais eficiência e agilidade efetivamente? Agora, como a gente pode observar, há uma pessoa, um agente de contratação, mas o que mais ela trouxe de diferente? Perfeito. A nova lei de licitação, ela enfatizou bastante também a fase do planejamento. Antes, nas antigas legislações, não existia essa ênfase a esse momento procedimental e já era muito exigido pelas Cortes de Contas. Mas então saímos de uma situação que não tínhamos nenhuma legislação que amparasse essa fase e agora a nova lei de licitação robustece, traz inúmeros dispositivos que a gente chama de fase preparatória, que engloba o planejamento. E o planejamento em si, ele é essencial. Sem ele, a administração pública pode realizar diversas contratações que o êxito não seja aquele desejado e, eventualmente, ter que relicitar, recontratar, evidentemente gerando ônus para a administração pública. Na prática, a gente pode dizer que isso também reduz judicialização, questionamentos durante o processo licitatório? Sem dúvida, Kleber. A atuação na fase preparatória, inclusive da Procuradoria-Geral do Estado, ela é essencial para que o processo possa concorrer de forma natural, legal e, evidentemente, evita ao máximo a quantidade de judicializações de discussões entre os licitantes. Para o fornecedor, muda o que nesse processo? Porque ele também vai ter que se adequar. Com certeza. Na verdade, a nova lei de licitação, nessa parte da seleção do fornecedor, traz inúmeras alterações que precisaríamos de uma conversa muito estendida e que poderíamos, em outra oportunidade, assim o fazer. Porém, nesse momento, uma visão mais genérica sobre a seleção do fornecedor, o que é possível dizer é que, principalmente na modalidade de licitação, antes a lei previa a tomada de preço e o convite. Essas modalidades acabaram. Com isso, surgiu uma nova, o diálogo competitivo, que se for muito bem utilizada pela administração, trará muitos frutos.
Outra alteração muito importante para os fornecedores é que o procedimento da concorrência e do pregão se tornaram uniforme. Antes eles eram tratados em legislações distintas, com procedimentos também distintos. Mas agora houve uma uniformidade com pouquíssimas diferenças no procedimento em si, o que efetivamente ajuda muito para o servidor que trabalha na área e também para o próprio licitante, que agora não precisará procurar em várias legislações o procedimento que ele deve seguir. A gente pode dizer que simplificou o processo ao mesmo tempo em que se tratou alguns pontos que a legislação ainda deixava algumas brechas? Com certeza. Essa nova lei, ela também teve como contexto e a ideia de importar dezenas de entendimentos já consolidados nas Cortes de Contas, mas que agora eles estão externados na própria lei, acabando com a eventual discussão. Com isso, evidentemente, a agilidade ela é natural, porque não será mais necessário discussões em sede de impugnações, recursos, judicializações, considerando que a lei tem esse propósito de acabar com algumas discussões. E a Procuradoria do Estado, ela entra em que contexto dentro dessa nova legislação e da adaptação também do Estado nesse processo de transição? Pode-se dizer que a Procuradoria-Geral do Estado, não só a Procuradoria, mas a advocacia pública como um todo, foi muito valorizada. Isso porque na lei anterior exigia apenas que o procurador fizesse uma análise de legalidade da minuta do edital e do contrato. Hoje, a exigência pela nova lei é que faça uma análise de legalidade do processo de contratação, não só da minuta, do edital e do contrato. Além disso, aquele agente de contratação que mencionamos há pouco tempo atrás, ele deve e pode suscitar o apoio da assessoria jurídica. Então, eventualmente, se no decorrer do procedimento ele tiver qualquer tipo de dúvida, ao invés de tomar decisões sozinhas e precipitadas, ele pode pedir ajuda da Procuradoria-Geral do Estado ou da Advocacia Pública e, eventualmente, fazer a sua decisão e tomar a sua decisão com base num parecer jurídico, o que evidentemente irá resguardá-lo de possíveis questionamentos em sede de controles externos, administrativos e até mesmo criminais. Ou seja, reforça também esse aspecto consultivo da PGE. Com certeza. Essa parte da assessoria ela é muito importante. Isso porque a assessoria, como eu disse, ela acompanha o trabalho dos servidores que atuam nesses procedimentos. E não só, a Procuradoria, nessa área do consultivo, ela pode elaborar e elabora editais padronizados que evitam com que saiam normativas muito diferenciadas entre elas ou que existam cláusulas diferentes de um contrato do outro. Tendo a padronização feita pela PGE, isso produz uma celeridade e evita questionamentos. A gente pode dizer que, de certa forma, o Estado consegue também se tornar, como um todo, mais eficiente e também haver uma melhor gestão dos próprios recursos públicos? Com certeza. É que o Estado agora deverá modernizar suas legislações e tentar até mesmo implementar novas políticas públicas que possam valorizar a celeridade e as contratações mais efetivas. E, de fato, o Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de um grupo de trabalho, já vem realizando esses estudos e sempre na busca de, ao mesmo tempo, implementar a nova lei de licitação e trazer novas políticas públicas que possam favorecer a celeridade e eficiência. Quando a gente olha para a PGE dentro desse contexto, o que mais a gente pode ressaltar desse trabalho dos procuradores especificamente? O trabalho da Procuradoria, desde 2019, quando ela de fato entrou no procedimento licitatório do Estado, vem causando impactos efetivos e imediatos na melhoria de todas as contratações. Mas depois de algum tempo já atuando nesses procedimentos licitatórios, a própria Procuradoria-Geral do Estado vem atuando até mesmo na fase de planejamento junto com a agente de contratação, tendo uma coordenadoria jurídica específica para acompanhar os servidores que possuem dúvidas de legalidade, especializadas nessa área do planejamento, que é extremamente difícil, porém, com apoio jurídico, pode se tornar muito mais ágil. Ou seja, o ganho não é só para o Estado como um todo, mas para o cidadão, efetivamente. Com certeza, não há dúvidas disso. Muito obrigado por sua participação nesta edição. Muito obrigado. E esse foi o PGE em Ação. Para assistir esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Lembrando que essa é uma produção da Assembleia Legislativa em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!